Oi, gente! Nesse vídeo vou falar sobre como ser a melhor aluna da sala. Vou dar dicas de como ser uma aluna mais dedicada e técnicas que funcionam muito bem. Então, se você quer aprender a ser uma aluna melhor, fique até o final do vídeo que vou dar dicas que podem ser valiosas. Primeiro gostaria de falar que você não vai ser uma aluna perfeita da noite para o dia, mas você pode ser uma aluna mais dedicada e que realmente se interessa nos estudos. Agora vamos ver quais passos seguir para isso se realizar. Passo 1. Defina o porquê você quer ser a melhor aluna da sala. O primeiro passo, que na minha opinião é muito importante, é você saber por que você quer ser uma aluna melhor. Escreva em um papel um ou mais motivos para você querer ser assim. Será para se orgulhar de notas boas? Ser mais inteligente? Passar em uma boa faculdade? Deixe à vista para você sempre se lembrar dos motivos para você se esforçar mais, e não faça só por fazer. Reflita sobre o assunto e crie motivação. Sempre que você estiver para baixo, volte a ver, imagine e reflita sobre o assunto. Passo 2. Organização. Antes de começar a agir, você precisa se organizar. Para um ótimo começo, arrume seu cantinho de estudos, ou seu quarto todo, organize seus livros e materiais de estudos, seu estojo, tudo que você acha que vai te ajudar a ter mais motivação para ser uma aluna melhor. Além da organização do seu quarto e materiais, você também precisa organizar a sua vida. Nada melhor do que uma rotina em que você consegue ser produtiva e cuidar bem de si mesma, né? Isso nos leva ao passo 3. Entenda que você precisa cuidar de si. Cuidar de si mesma também é uma prioridade, e quando falo de cuidados, não digo apenas os exteriores. Cuidar da sua saúde mental também é muito importante. Para estudantes e trabalhadores com uma rotina cheia, às vezes fica difícil fazer várias coisas, mas você não precisa fazer tantas coisas em um dia só para ser produtiva. A chave para ter um dia produtivo é você fazer o que importa, o que é considerado uma obrigação para você. Mas então, para você, o importante é estudar, certo? Mas além de estudar, o que você coloca como prioridade? Fazer exercícios? Meditar? Ótimo, é um bom começo. Lembre-se que você nunca vai ser uma aluna muito boa se continuar só focando nos estudos. Você tem a necessidade do autocuidado. Do que adianta você se esforçar muito nos estudos, se acabar ficando mal consigo mesma? Primeiro foque no seu bem-estar mental, depois no físico, depois vá se conhecendo melhor. Parece pouco, né? Mas tudo isso leva tempo. Ninguém muda da noite para o dia, mas todos podem melhorar aos poucos. Passo 4. Ação com valor. Esse passo é o que vai te definir. A ação é a base do sucesso, assim como o esforço é a chave do mesmo. Quando misturamos ação com esforço, isso se torna algo único e especial. Não adianta você agir sem se esforçar, e não adianta você se esforçar sem ao menos estar agindo. Não faz muito sentido. Por isso que para mim essas duas palavras são como complementos uma para a outra, pois agir com esforço e comemorar nossas conquistas são coisas que nos devemos se orgulhar de fazer. Você pode até se perguntar: como eu posso agir? Ou você pode falar coisas como: não tenho tempo, ou não consigo. Mas se você reparar, você não consegue porque isso entrou na sua cabeça, e é tudo mentira, ou por partes, pois às vezes podemos realmente não ter tempo, mas se você analisar e organizar ele, tudo isso vai mudar sua vida e maneira de pensar. Comece pequeno, mas chegue ao longe. Você não vai ter um glow-up se pular etapas. Você não vai ser estudiosa o bastante se estudar até se esgotar. Às vezes fazemos coisas que podem realmente não ajudar, mas lembre-se do que eu falei. Comece pequeno, mas chegue ao longe.
Mas aonde eu quero chegar com isso? Eu quero dizer que se você tem muito ou pouco tempo, não importa. O que realmente importa é que você ache uma saída para aquilo que importa para você, mas sem se sobrecarregar. Lembre-se que não é só sobre estudos, e sim sobre autocuidado, autoconfiança e autoestima, mas essas coisas juntas podem se formar sozinhas, se você começar por cuidar da sua saúde mental e deixá-la em primeiro lugar na sua vida, você pode automaticamente aumentar sua autoestima e autoconfiança. Passo 5. Encontre estratégias. Quando você for estudar, se pergunte e observe: o que funciona melhor para que eu esteja concentrada nos estudos? Observe isso com um olhar de analisador, descubra o que melhor funciona para você, mas você não deve só observar isso, também observe o que não funciona para você. Se você descobrir o que funciona e o que não funciona, você já vai ter uma base melhor para estudar com foco. Por exemplo, se o que funciona é ouvir uma música mais relaxante do que animada, escute. Se ouvir música te atrapalha, esteja em um lugar sem nenhum ou sem muitos barulhos, isso pode te atrapalhar. Me diga nos comentários o que para você dá mais certo, e aquilo que dá menos certo, eu vou ficar curiosa para saber. Agora vamos ver algumas técnicas famosas, que as pessoas aplicam para os estudos. Primeira, técnica Pomodoro. Essa é a técnica de estudos que eu diria que é a mais famosa, sempre vi muitas pessoas falando sobre ela, e praticando ela. Como funciona? Ela consiste em você dividir seu tempo, em um tempo maior de foco, e um tempo menor de descanso. Ela ajuda você a não sentir um peso de estar focado em algo por um tempo muito longo. É bom pois assim você descansa sua mente, sem se sobrecarregar, mas ao mesmo tempo está focada. Ela melhora o funcionamento do cérebro, fixando melhor o assunto no caso dos estudos. Segunda, técnica Feynman. Essa técnica consiste em você explicar um assunto da maneira mais simples, onde as pessoas costumam dizer que é como ensinar para uma criança. Depois você descobre quais são as suas maiores dificuldades no assunto escolhido, para por último rever e simplificar melhor o assunto da maneira mais simples, mas que te dá uma base sólida da informação. Essa técnica é muito boa, além de você testar seus conhecimentos de maneira eficiente, você continua aprendendo mesmo que erre em alguma parte. Método Cornell. Esse método consiste em dividir uma folha em 3 partes. Uma dessas partes você coloca as principais anotações, na outra você coloca suas perguntas, em outra você coloca as palavras-chave, e na última parte você coloca o resumo. Acho que esse método é super divertido, criativo e estiloso. Se você é uma pessoa como eu, que gosta de estudar com materiais lindos, essa técnica é muito boa. Você pode decorar a sua folha para deixar tudo mais atraente, mas não é preciso de materiais caros nem nada do tipo. O básico já é lindo, e essa técnica pode te ajudar no poder de liberar e expressar dúvidas, e com o resumo e partes mais importantes, você pode aprender ainda melhor. Quarto, mapas mentais. Fazer mapas mentais é ótimo para organizar e memorizar de forma eficiente os assuntos. Eu recomendo você fazê-lo se estiver com muita dificuldade na matéria dada, mas fazer mapas mentais antes de provas, com cada assunto que vai cair, ou pelo menos parte deles, é muito bom. Isso te dá uma base muito boa para memorizar assuntos melhor antes das provas. Mas claro que você não estuda só para as provas. Você estuda para ter o conhecimento do que foi dado. É como dizem, a escola te prepara para passar de ano, mas você deve como aluno entender o assunto mesmo. Não adianta você passar em um teste se não aprendeu nada do assunto dado. Vai ser esforço jogado no lixo ou tratado como tal. Isso não quer dizer que você vai lembrar do assunto pro resto da vida, a não ser que ele tenha te marcado ou entrado por completo na sua cabeça. É como você aprendeu o ABC.
E como você aprendeu a falar, veja os assuntos dados como uma coisa fácil tipo o ABC, mesmo que o assunto não seja fácil, pense que ele é. Se você continuar olhando para ele como se fosse a coisa mais difícil do mundo para entender, você pode chegar a ter dificuldades em aprendê-lo. A mente acredita naquilo que lhe é falado, a não ser que a sua mente já saiba que não é verdade, ou que pode não ser verdade. Aí a informação pode não entrar como verdadeiro nela. Mas pense, se você começar um assunto novo nos estudos, é melhor pensar que é fácil e aprender de maneira mais eficiente, do que pensar que é difícil e não aprender achando que é impossível, não é? É aí. Qual desses pontos que eu falei foi o que mais te ajudou? Me conte nos comentários. Lembre-se sempre que isso são dicas, então adapte sempre para aquilo que der certo. Muitas vezes as pessoas têm diferentes modos de aprendizado, então lembre-se de encontrar o seu. O vídeo é esse, obrigado por assistir até aqui, espero que ele tenha sido útil e que vocês tenham gostado. Já estou planejando um vídeo sobre como ter um glow up mental, então se você gosta desse assunto, me acompanhe para mais. Até a próxima!